Bom, o que que é essa tal desta taxa de câmbio, né? Ou o famoso dólar, que a gente vê no jornal, vê na televisão. Taxa de câmbio, ela literalmente expressa, né, o preço da moeda estrangeira dentro do Brasil. Ou quantas unidades, né, de real eu preciso para comprar uma unidade de dólar dentro do Brasil. Essa é a tal da nossa taxa de câmbio, ou que a gente resume falando do dólar. Quanto maior essa taxa de câmbio, maior a taxa de troca reais por dólar, isso quer dizer que eu preciso de mais reais para poder comprar a mesma unidade de dólar. Quanto menor a taxa de câmbio, mais valorizado está o dólar, e aí eu preciso de menos reais para poder comprar esse mesmo dólar. Então, quanto maior a taxa de câmbio em valor absoluto, mais desvalorizada está a nossa moeda em relação ao dólar. E quanto menor a taxa de câmbio em valor absoluto, mais valorizada está a nossa moeda, o real, né, em relação ao dólar. Tá? E para que ela importa, né? Qual é a importância dessa taxa de câmbio? Praticamente todas as nossas relações com o exterior, tudo aquilo que a gente for transacionar em termos de bens, em termos de serviços, se a gente quiser ir para o exterior, né, fazer uma viagem internacional, se os residentes no estrangeiro quiserem conhecer o Brasil, a taxa de câmbio importa para tudo isso. Porque pensa o seguinte, quando um brasileiro resolve comprar um bem no exterior ou até viajar ao exterior, o real é a moeda de curso forçado dentro do Brasil, e não, por exemplo, nos Estados Unidos, para a gente simplificar o exemplo. Então, para um brasileiro poder viajar para os Estados Unidos e usufruir de bens e serviços nas suas férias, ele precisa converter os seus reais em dólares. Mesmo que essa conversão seja de forma eletrônica, através de um cartão internacional, esse cartão, né, esse meio de pagamento, vai fazer essa conversão. Então a gente não consegue gastar em reais lá. A gente precisa converter em dólares. E aí a taxa de câmbio do momento da sua viagem é o que vai determinar quanto em reais, né, você vai gastar para poder converter em dólares e poder usufruir nessa sua viagem internacional. O mesmo raciocínio vale para a compra de bens ou compra de serviços do estrangeiro para serem usufruídos no Brasil. Então a taxa de câmbio ela importa, né, para praticamente todas as nossas relações com o exterior. Como ela é formada? Como ela é um preço, né, todos os preços na economia para os quais a gente não tem nenhuma intervenção, né, um movimento artificial, por exemplo, do governo fixando, todos os preços dentro da economia são regidos pelas questões de oferta e demanda, né? Nem sempre são tão fluidas, né, ou tão automáticas como os modelos mostram nos livros, mas em maior ou menor medida é sempre a oferta e demanda que vai definindo o valor do preço, em diferentes momentos do tempo. E com a taxa de câmbio não é diferente porque ela é o preço do dólar dentro do Brasil. Então, pensa um exemplo assim, fica bastante simples e bastante fácil de entender a dinâmica. Imagine que a demanda por dólares dentro do Brasil seja mais ou menos constante e a oferta de dólares é que oscile. Quando os estrangeiros estão mais dispostos a colocar dinheiro no Brasil, aumenta a oferta de dólares aqui dentro, porque eles têm que pegar os dólares deles, levar ao Banco Central, né, ou a instituição financeira que eles estão transacionando, e essa instituição vai converter esses dólares em reais aqui dentro. Então aumenta a oferta de dólares e eles são convertidos em reais. Quando os estrangeiros não estão dispostos a deixar os seus recursos aqui, e até os brasileiros também, eles vão tirar o dinheiro do país. Então a oferta diminui, a oferta de dólares. Então imagine, suponha, né, um exemplo hipotético aqui, que a demanda seja mais ou menos constante. Então quando eu tenho uma demanda constante, a oferta aumenta muito, o preço cai. E aí é quando o preço do dólar dentro do Brasil diminui, portanto a nossa moeda se valoriza, fica mais barato para eu comprar dólares em relação aos reais. E o contrário, infelizmente, também é verdade. Quando a oferta de dólares, né, diminui muito porque os estrangeiros estão tirando seus recursos do Brasil, e se eu tenho uma demanda constante e a oferta cai muito rápido, o preço sobe. E aí é quando a nossa taxa de câmbio se desvaloriza em relação ao dólar. Eu vou precisar de mais reais para comprar o mesmo dólar, porque o preço do dólar aumentou, dado que a oferta diminuiu e a demanda é mais ou menos constante. Então essa é mais ou menos a formação da taxa de câmbio aqui de uma forma bem simplificada.